E sobre todos esses desdobramentos do Banco Master, a gente conversa agora aqui na tela com a Lígia Maura Costa, professora na Escola de Administração de Empresas da FGV. Lígia, boa tarde, obrigado por voltar aqui com a gente na programação. Boa tarde, Gustavo. É um grande prazer estar aqui com você e seus telespectadores novamente e falando por um assunto tão palpitante quanto o Banco Master. E um assunto que não acaba nunca, né, Lígia? Eu estava comentando com o nosso repórter que o poeira que não abaixa, né? Falando aqui sobre o mais recente, o caso envolvendo o Banco Master, que é o caso do Grupo Fictor, que pediu, então, a recuperação judicial. Deixa eu te perguntar, Lígia, sobre esse caso do Fictor, ele não coloca em xeque aí o papel das agências de rating, dos analistas que recomendaram os CRAs dessa empresa, CRAs que estão relacionados ao Banco Master. Você vê, na sua opinião, um conflito de interesses aí inerente a esse modelo de negócio de quem avalia esses títulos? Sem dúvida. Eu acho que nós temos um grande problema de governança e de falta de transparência e de muita opacidade. Governança, a primeira coisa que é fundamental saber é onde é que está de fato o dinheiro. Então, a gente não pode esquecer que a Fictor, inicialmente, ela estava voltada a contratos agrícolas. Ela quis expandir um pouco os seus negócios e, de acordo com informações do próprio jornalismo investigativo que nós temos hoje muito eficiente no Brasil, ficou muito claro que estava havendo um desvio de finalidade e uma certa manipulação contábil. Então, isso é que, na verdade, deve ter assustado e muito os investidores da Fictor. Então, não foi porque a Fictor gostaria de ter comprado o Banco Master e que foi isso que os investidores eles se assustaram. Eu acho que o calendário que aconteceu, ele é muito claro. Como é que a Fictor, 3 meses depois, 4 meses depois, porque queria comprar um banco com grandes dificuldades, com ativos que não eram muito claros, onde havia uma certa fraude, ou seja, não está declarada, não foi confirmada, mas tudo indica que há um problema de ilicitude dentro do Master. Ela, 4 meses depois, vindo de um dinheiro que ninguém sabe ao certo de onde vem, um fundo das Arábias, digamos assim, e 4 meses depois entra com a recuperação judicial. Ou seja, é óbvio que teve uma série de fatores e que não foi, sem sombra de dúvida nenhuma, a razão da intervenção do Banco Central no Banco Master que afetou a Fictor. A Fictor já estava afetada há algum tempo e eu acho que o papel dela é, na verdade, uma grande red flag e que já deveria ter alertado o mercado de que o pior estava para vir. Lígia, muito importante você ter trazido essa perspectiva, porque a resposta da Fictor para o mercado, enfim, para as pessoas como um todo, foi que essa crise foi catalisada pela crise justamente gerada pela imprensa. Eles colocam a culpa parcialmente no jornalismo profissional, porque gerou um problema de desconfiança em todos os contratos, em todos os profissionais que estavam envolvidos ali com o Grupo Fictor. E a gente sabe que não é bem assim, porque as matérias também apontam, as investigações apontam irregularidades no caixa da Fictor, do Grupo Fictor, né? É importante você falar de governança, lembrando que a Lígia é coordenadora da FGV Ethics, que é focada justamente em ética e governança. Isso. Então, do ponto de vista aí da governança, Lígia, como é que uma estrutura como essa movimenta aí bilhões de reais e consegue ocultar por tanto tempo desviadas auditorias internas e externas? Ou seja, é o que nós temos uma governança no papel. Tudo que é muito bonito, escrito no papel, pendurado na parede. Nós temos um departamento de compliance, como usando o ditado popular, que é apenas para inglês ver. Não é um departamento de compliance de verdade, não há uma cultura de integridade dentro da empresa, muito pelo contrário. O que há são simplesmente anúncios publicitários de boas governanças que, na verdade, ao primeiro sinal de falta de dinheiro, eles já desmancham automaticamente. Então, dizer que eu tenho um excelente programa de compliance, mas, na verdade, eu começar a ter esses inícios de fio de meada da forma como está acontecendo com a Fictor, só demonstra que todo o programa de compliance e toda a publicidade de governança, ela, na verdade, não existia. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, de fato, ter um controle maior sobre os programas de governança, sobre o que é vendido ao mercado como sendo governança, como sendo programas de integridade dessas empresas, precisa de um controle maior da CVM, precisa de um controle ainda maior do Banco Central,
embora o Banco Central não possa entrar no detalhamento de governança, mas a CVM pode, e a própria CGU e a CGS, ou CGM, diria a CGU seria o órgão mais correto, que deveria e que precisaria fazer este papel. Não adianta, o Brasil não conseguirá suportar novos choques financeiros, ou não poderá integrar novos mercados internacionais, como, por exemplo, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, com uma governança tão fraca, tão de encenação que temos em algumas empresas no mercado financeiro brasileiro, o que é um grande choque para todos nós, já que o mercado financeiro brasileiro sempre foi, graças ao Fundo Garantidor de Crédito, um grande alento ao pequeno e médio investidor. Muito bem, olha só, falando sobre os investidores, os credores e a atual gestão aí do Grupo Fictor, é uma dívida de 4 bilhões de reais, é bastante coisa, e durante esse processo de recuperação judicial, manter os mesmos gestores, na sua opinião, Lígia, na sua análise, é ético ou, na verdade, o afastamento desses gestores é que deveria ser o procedimento padrão para justamente preservar os interesses dos credores? Eu vou usar uma expressão muito do interior. Se você quer matar uma cobra, você tem que matar a cobra pela cabeça. Se você mantiver o CEO na empresa, absolutamente nada vai mudar. Então, você tem alguns exemplos clássicos. Por exemplo, o exemplo clássico foi um clássico da Siemens, que sempre foi um leading case de falta de governança e de corrupção. A primeira tomada de decisão importante e relevante quando surgiu o escândalo foi a demissão do CEO. É assim que funciona. Se você quer realmente mudar, mostrar para o mercado que eu quero esclarecer pontos que estejam opacos, é através da alteração da cúpula, da alta administração da empresa, começando por seu presidente. Essa é a única forma de demonstrar ao mercado que a investigação que será feita, que o monitoramento que será feito, será de fato correto. E, sem dúvida, este gestor, mesmo que ele seja inocente, ele não participou ativamente, no mínimo ele foi negligente. E por ser negligente, ele também deve se responsabilizar. Porque quantas pessoas não perderão novamente seus recursos graças a esses investimentos não opacos, graças a essas promessas que, na verdade, são mais promessas publicitárias do que promessas reais. Olha, A governança precisa mudar. Desculpa te interromper, mas falando sobre negligência, esse caso mostra uma negligência, se a gente pode dizer assim, uma fragilidade, pelo menos, na fiscalização dessas holdings, que não são instituições financeiras, mas que operam ali como tal. Eu quero resgatar aquela questão que a gente sempre fala sobre o papel da CVM na gestão desses fundos, nas gestões desses investimentos, e se o papel da CVM deveria sim ser passado para o Banco Central, Lígia. Você acha que isso ajudaria a resolver o problema? Tiraria um peso das costas da CVM? A gente conseguiria fiscalizar esse tipo de problema mais de perto, prevenir ele, talvez? Eu acho que sim, inclusive porque hoje em dia, ou melhor dizendo, a CVM está deixando a desejar. A CVM está longe de ser um Security Exchange Commission, que seria o equivalente nos Estados Unidos, completamente longe disso, e não está cumprindo e nem nunca cumpriu de fato o seu papel como deveria. Há muito a ser feito, as punições elas demoram muito a acontecer, as investigações dos processos dentro da CVM são muito lentos, e mesmo a forma da indicação das pessoas dentro da CVM tem gerado uma série de discussões, como aconteceu recentemente. Então, talvez trazer ao Banco Central, que demonstra uma grande capacitação técnica e competência do seu órgão técnico, seja uma alternativa para este momento de crise, para este momento onde nós precisamos voltar a trazer credibilidade a um sistema financeiro que era considerado uma das coisas mais inabaláveis que tínhamos no mercado brasileiro. Enriquecendo a nossa cobertura, ajudando a gente a entender esse imbróglio gravíssimo. Esteve aqui conosco a Lígia Maura Costa, professora na Escola de Administração de Empresas da FGV. Muito obrigada, professora. Até uma próxima participação. Sou eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você aqui, Gustavo, e com seus telespectadores. Um abraço. Tchau, tchau. Até.